De 1500 a 1779, a Europa reinou de forma suprema nesse continente, controlando terras desde o Alasca até a Terra do Fogo. Para muitos, a situação continuaria assim para sempre, com os territórios americanos sendo uma extensão do velho continente. Entretanto, de norte a sul, um grupo de homens reuniram em si o sonho de um povo, que as Américas seriam livres. Como isso ocorreu? O que resultou? Qual foi o resultado de tudo isso? E é isso que veremos no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, por favor deixe o seu like e se inscreva, só assim podemos continuar produzindo o vídeo que vocês assistem. Durante muito tempo, o continente americano foi comandado por 4 potências coloniais. Tínhamos a Inglaterra, que pegou o território ao norte, a França, que tinha os territórios aqui na América do Sul e do Norte, mas que sua colônia principal era o Haiti, na época chamado de Saint-Domingue. Tínhamos Portugal, que controlava o Brasil, e tínhamos a Espanha, que era o Leviatã das Américas, controlando as suas posses a punho de ferro. Também tinha outras potências coloniais, como a Holanda, Rússia e Dinamarca, mas por enquanto vamos focar nesses 4. As diferentes potências coloniais governavam de maneira diferente. Em algumas colônias, como as espanholas, o governo deixava um governador, até porque com a tecnologia da época seria muito difícil controlar suas posses diretamente. Esses governadores então controlavam tudo que vinha e o que chegava. Os diferentes vice-reinados não podiam fazer comércio um com o outro. Grupos que viviam nas colônias sofriam muitas barreiras e limitações, por conta do sistema de castas. Basicamente, tudo na vida dos colonizadores tinha um dedo da coroa espanhola. As britânicas na América do Norte e as portuguesas na América do Sul até tentaram replicar o sistema feito pelos espanhóis, e em ambos os casos eles fracassaram. Pobre Portugal não tinha como replicar o método feito pela Espanha. O Estado português era muito mais fraco que o espanhol. Se caso as autoridades quisessem ir atrás de você, você poderia simplesmente ir para o meio da floresta até a história esfriar. Esse fenômeno acabou ocasionando a ascensão do bandeirantismo nas colônias portuguesas. A coroa odiava os bandeirantes, mas meio que não tinha muito o que fazer. Já os ingleses tiveram um imenso azar de ter ilhado em um território extremamente fértil e pouco povoado. Então, se caso eles quisessem exercer a força contra os seus súditos, eles simplesmente iriam além da fronteira e viver as suas próprias vidas. Assim, os governos locais tiveram que ter mais incentivos para manter os peregrinos dentro do seu comando. Na França, era uma várzea. Enquanto na Louisiana e nas Guianas os colonizadores eram meio livres para fazer o que eles quisessem, no Haiti a coisa era bem diferente. O sistema açucareiro feito na ilha tornou o Haiti e o Caribe no geral em um grande engenho de trabalho escravo. A maioria da população era escrava, e se você por azar entrasse aqui, saiba que teria pouquíssimos anos de vida, mais da metade dos cativos pereceriam pela febre amarela nos primeiros anos na colônia. Apesar de umas discórdias aqui e ali, o sistema parecia que era funcional, mais ou menos. Então, o que poderia acontecer para mudar toda a situação que estava imposta? Para entender os primeiros sentimentos de independência que surgiram nas colônias, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Não tanto assim. Eu sei que o seu cérebro corroído de tanto TikTok não aguentaria tanto tempo assim. Então, o momento ideal para voltarmos é aqui, na Guerra dos 7 Anos, que se caso vocês queiram, a gente até pode fazer um vídeo sobre ela no futuro. Mas bem, o que vocês precisam entender aqui é que os franceses perderam e os britânicos ganharam. Mas essa vitória acabou sendo meio que uma vitória de pirro, porque a Inglaterra acabou gastando um pouquinho demais para ganhar esse conflito. E um lugar que eles acabaram gastando um pouco demais foi na América, para proteger as suas colônias das colônias dos franceses. Então, o governo colonial britânico foi lá e pensou, por que eu não taxo esses vagabundos? Começando pela Lei do Açúcar, ou Sugar Act, em 1764, que aumentava o imposto sobre açúcar. Outro igualmente importante foi a Lei do Selo, que todo documento britânico teria que ter um selo. Algumas com o tempo foram removidas e outras novas surgiram. E aqui ficou no final de contas foi a do chá. Essas taxas abusivas revoltavam a população das colônias. E uma das coisas que a população mais reivindicava e reclamava era que havia taxação, mas não havia representação deles no parlamento britânico para poder discutir tais taxas. Outras razões também que aumentaram o descontentamento do povo das colônias foi a política adotada pela coroa inglesa com relação aos territórios além dos Montes Apalache. Para evitar conflito com os indígenas da região, a coroa britânica proibiu a colonização das terras além dos Montes Apalache. Você até podia ir, mas saiba que seria por sua conta e risco. O pessoal da Nova Inglaterra não gostou muito disso, até porque depois da derrota da França na Guerra dos 7 Anos, muitos tinham o desejo de se assentar ali. Além da nova lei de chá, os britânicos levaram para Boston 1000 tropas que o pessoal de lá devia cuidar e oferecer mantimentos. Como você deve perceber, isso não deixou a galera de lá nem um pouco feliz. Em pouco tempo, uma desavença se torna protesto, que logo escala para violência, com os locais tacando pedra nos soldados ingleses, que em grande parte eram muito inexperientes. E quando menos se espera, um som de tiro sai da multidão. O massacre de Boston foi com certeza um dos eventos primordiais para o início da Revolução Americana.
Em dezembro de 1773, já completamente revoltados por tudo o que estava acontecendo, um grupo de patriotas vestidos de índio invade um navio britânico cheio de chá e jogam tudo no oceano. O governo britânico, vendo então seu poder estar cada vez mais fragilizado, decide então trazer tropas e fechar sua assembleia local. Dessa maneira, 56 delegados das 13 colônias decidem se reunir na Filadélfia para decidir o que seria feito, que não deu em nada. As suas petições foram negadas pelo governo britânico. Mas algo muito importante que foi consumado aqui foi que as milícias começaram a se armar para o que viria a seguir. Os ingleses, vendo que isso daria muito ruim, decidem tomar ação e ir até onde as armas de Boston estavam armazenadas. No meio do caminho, eles encontram um exército das milícias em Lexington. Não se sabe quem apertou o gatilho primeiro, mas o que importa é que a partir daí começaria a Revolução Americana. As milícias americanas conseguem expulsar as tropas até Boston. As informações logo chegam até Londres, que reage rapidamente tentando parar a revolução. Na América, nesse meio período, uma última tentativa de acabar com todo o conflito de forma pacífica é feita. Uma petição é enviada, dizendo que, tirando o povo da Nova Inglaterra, ninguém ali queria lutar e que eles queriam voltar a fazer parte do Império. A resposta da Inglaterra é que estava tudo bem, mas os traidores deviam ser tratados como tal e receber a pena que um traidor recebe. Vendo que nada disso daria certo, o Congresso põe George Washington como líder das tropas. Washington não era o melhor estrategista do mundo. Se comparado com outros libertadores, ele fica bem atrás. Mas o que se destaca nele era a capacidade de liderar e pôr pessoas-chave em lugares certos, diferente de outro carinha aí. De início, as milícias até que se saíram bem, tomando Boston que estava cercado. Já nesse ponto da história, muitos consideravam declarar a independência da Inglaterra. E ficou a cabo de Thomas Jefferson escrever uma declaração de independência perante o Império Britânico. E em 2 de julho, o Congresso aprova com unanimidade a independência. Porém, é apenas no dia 4 de julho que ela é ratificada e posta em prática. Mas você não declara guerra contra a maior potência do planeta e pensa que vai sair tudo bem. Enquanto toda essa festa acontecia, em Nova York os britânicos traziam milhares de tropas e sua poderosa marinha. E usando apenas 20% de seu poder total, os britânicos dão uma coça nos Yankees, que são expulsos até a Pensilvânia. Muitos perdem a fé na revolução e deixam o campo de batalha. Washington precisava demonstrar uma reação, e a reação veio no inverno daquele ano. Washington cruzava o rio Delaware com 2.400 homens, derrotando o exército no sul da Pensilvânia. No norte, os britânicos tinham o plano de dividir o território americano em 2, que não dá certo, porque um certo William Howe decidiu acabar com a guerra toda sozinha. Ele ganha na campanha dele, mas a campanha principal em Saratoga eles perdem. Até então parecia que a guerra seria assim por algum tempo. Os britânicos tomam alguma coisa ali, os patriotas pegam daqui, até que uma hora os britânicos ganhariam por conta de recursos e homens a mais. Entretanto, do outro lado do oceano, um certo país extremamente ressentido com a Inglaterra vê a oportunidade de ferrar com seu rival. A chegada da França no conflito mudou completamente como tudo estava desenhado. Recursos e tropas chegariam. Outra coisa que chegou foi o reforço de cérebros vindos da Europa. Um dos mais importantes sendo von Steuben, que melhora a disciplina do exército de Washington em 150%. Na guerra ainda haveria grandes campanhas, uma das maiores partindo dos britânicos ao sul, que dá certo de início, porém após falhas logísticas e estratégicas eles abandonam suas posições e vão para Yorktown. E lá, eles recebem ataques de todos os frontes até sua rendição. Nesse momento do conflito, ambos os lados já estavam extremamente desgastados. Em Londres, o parlamento pedia para negociar a paz. E foi em Paris que a paz foi ratificada, com os britânicos deixando todo o território entre o rio Mississippi, nascendo assim os Estados Unidos da América. Washington é eleito presidente e a partir daí começamos a jornada dos Estados Unidos. Mas calma aí um minutinho. A revolução foi muito cara, como que um país tão novo iria pagar aos franceses todos os custos envolvidos? Tá. Na França, uma baguncinha estava acontecendo. E um dos acontecimentos que vai ser mais importante pra gente é a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Apesar de não ter sido escrito por pessoal das colônias, as informações do que estava acontecendo na França continental logo chegam em Saint-Domingue. Para entender como a revolução no Haiti se desenvolveria, temos que entender um pouco como aquela sociedade funcionava. No topo da pirâmide tínhamos os Grands Blancs, que era o pessoal que controlava os engenhos e administrava a colônia. Abaixo tinha os Petit Blancs, que era o pessoal pobre da França e do resto da Europa que ia para a ilha fazer fortuna. Os Affranchis, que era o pessoal mestiço entre os europeus e os africanos. No Haiti daquela época, muitas poucas mulheres se mudavam para a colônia. Então, os Affranchis se tornaram um grupo até que bem grandinho. Eles podiam herdar o que os seus antepassados tinham e muitos até conseguiram fazer riqueza do sistema. Porém, não poderiam liderar as organizações da sua parte da ilha. Já os outros 90% da população era de escravizados.
Inspirados com o que estava acontecendo na metrópole, os cativos organizaram uma revolta, que de início dá certo. Mesmo com pouquíssimas armas de fogo, os revoltosos conseguem tomar grande parte do norte da colônia e liberar assim muitos engenhos. Entretanto, nas cidades, os outros grupos ainda eram dominantes. Em meio ao caos, lideranças surgem, uma em especial sendo a de Toussaint Louverture, que foi importantíssimo em conectar os dois mundos, dos affranchis e dos cativos. Em setembro de 1792, uma comissão vinha da França, com um recado, de que agora todos os homens livres de cor teriam os direitos iguais aos demais franceses. Parecia que as coisas voltariam ao normal. Entretanto, os Grand Blanc se recusaram a aceitar as cartas vindas da comissão. Internacionalmente, os espanhóis e britânicos ajudam e lutam junto com os rebeldes. Os Grand Blanc não conseguem o que querem, e muitos deixam a colônia. A comissão, vendo que precisaria de mais ajuda para conter as tropas vindo de fora, faz a única coisa que ainda restava para ser feito: a abolição total. Apesar das desconfianças iniciais, Louverture se une e jura lealdade à França, lutando contra os inimigos da Revolução. A paz estava instaurada na ilha. Sério que você acreditou nisso? Na França continental, um general tomava conta do poder, um certo Napoleão. E ele tinha um projeto de criar leis especiais para o Haiti, basicamente restaurando o sistema escravista de outrora. Quando a informação disso chegou no pessoal de Santo Domingo, o pessoal lá não ficou nem um pouco feliz. Louverture até tenta manter a colônia, apelando para o Napoleão que Santo Domingo só ficaria em controle da França caso não houvesse o regime escravista. Napoleão não dá a mínima, e assim, em 1801, o Haiti escreveria sua própria Constituição. A França não aceita isso de mãos para trás, mandando o general Leclerc para cuidar da situação. Mesmo com os anos de experiência, Louverture perde batalhas e decide se render, morrendo em uma prisão da França pouco tempo depois. Mas a revolução no Haiti ainda está muito longe de acabar, porque com o retorno da escravidão, a revolta não para. Dessa vez agora, sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines, a luta continua. E é nesse momento da nossa história que as tropas e os líderes começam a desafiar a moralidade e dizer viver qualquer um que passe no seu caminho, tanto do lado dos franceses quanto dos haitianos. Mas após uma batalha decisiva, as tropas francesas são expulsas da ilha, fazendo assim o Haiti o segundo país independente da nossa lista. Com a perda do Haiti, Napoleão decide focar mais na Europa e vende a Louisiana para os States. Cabeça rola, bala voa, chegamos nas guerras napoleônicas. Napoleão, a esse ponto da nossa história, controlava grande parte da Europa. Entretanto, a Inglaterra, o seu maior inimigo, ainda continuava de pé, dessa maneira financiando qualquer movimento contra ele. Pensando nisso, Napoleão desenvolveu o bloqueio continental, que proibia todo mundo de fazer comércio com os ingleses. E quem não respeitasse o bloqueio, bem, ia sofrer as consequências. E você sabe quem foi o primeiro país a sofrer as consequências de desafiar o domínio francês? O bom e velho amigo da Inglaterra, Portugal, que foi invadido e dominado. Entretanto, diferente dos outros países da Europa, Portugal tinha uma carta na manga, o Brasil. Então, a família real portuguesa decide deixar os franceses a ver navios. Enquanto os franceses não estivessem com a mão na família real, o domínio de Portugal nunca estaria completo. Porém, o que a família real portuguesa fez no Brasil é algo que vamos tratar daqui a pouquinho. Porque, além de Portugal, Napoleão tinha muitas suspeitas da Espanha. Além deles fazer comércio com os britânicos no sigilo, havia uma crise muito grande na monarquia espanhola. Quem, de facto, controlava o governo, pelo menos de acordo com Napoleão, era um cara chamado Manuel Godoy. O povo espanhol odiava Godoy, e fizeram de tudo para destronar o cara. E conseguiram, com o rei destituindo Godoy e abdicando em favor do seu filho. Os franceses, vendo a bagunça que era a Espanha, pensaram: vamos ocupar e colocar alguém que saiba governar aqui. O que de mal pode acontecer? Enquanto a Espanha pegava fogo, nas colônias, os crioulos, pessoal que nasceu com ascendência espanhola nas colônias, e os peninsulares espanhóis nascidos na Espanha, brigavam entre si, o que nos leva ao próximo país da nossa lista. Assim como todos os vice-reinados espanhóis, quando a notícia da queda da Espanha chegou na liderança desses vice-reinados, muitos tentaram conseguir mais liberdade da coroa espanhola, até porque não tinha mais coroa espanhola para lidar. Entretanto, os peninsulares da colônia eram muito contra essas ideias e fizeram de tudo para barrar qualquer ideia de emancipação política. Vendo tudo isso, setores da sociedade mexicana se revoltaram, uma das revoltas mais importantes sendo a do padre Miguel Hidalgo.
A revolta de Hidalgo de início não tem caráter de declarar a independência da Espanha, mas sim de ter uma sociedade mais igualitária e assim distribuir a terra para os camponeses e para os indígenas. Mas a partir do momento em que a revolta começa a se mostrar vitoriosa, com um exército gigantesco, Hidalgo começa a pensar mais na ideia de uma nova Espanha independente. A revolta do padre Hidalgo juntou muitos excluídos da sociedade, como os indígenas e os mestiços. Um dos maiores símbolos da revolta foi a Virgem de Guadalupe, que era muito popular principalmente com as camadas mais pobres do México. Com um exército enorme, muitos temiam que Hidalgo pudesse tomar a cidade do México e finalizar assim a sua revolução. Mas um erro estratégico levou ele a Guadalajara. Infelizmente, o exército do nosso herói já estava muito enfraquecido. Muitos desertaram quando a revolta parecia que seria derrotada. Hidalgo é capturado, posto em julgamento e executado em 30 de julho de 1811. Sua revolta influenciaria muitos por todo o México, porém, a que iria para frente partiria de outro grande nome da história do México, Agustín de Iturbide. Agustín era um monarquista tradicionalista que lutou anos contra as revoluções dentro do México. Então parece estranho que justamente esse cara seria o que lideraria a independência do México. Iturbide e mais alguns de seus compatriotas percebeu ao longo do tempo que a coroa espanhola não mais conseguiria manter o controle das colônias. Então, a ideia era simples, vamos fazer um Commonwealth espanhol. A gente seria independente politicamente e teria a coroa exercendo o papel. Então, Agustín e Guerrero, um dos maiores líderes independentistas do México, se reuniram para estabelecer ponto em que ambos concordariam. Foi decidido então que o México seria independente, o sistema de caça seria abolido e Ferdinando da Espanha ainda continuaria exercendo o papel como rei. Ferdinando não aceitou as tratativas, para ele ainda poderia manter o antigo status quo. Sendo assim, muitos começaram a pedir que Agustín se tornasse imperador perpétuo do México, já que ele era alguém que tinha muito respeito tanto dos conservadores do México quanto dos liberais. Assim, em maio de 1822, Agustín era proclamado imperador do México. Tragicamente, a situação do México naquela época, e toda a sua história na verdade, era desesperadora. E Agustín não conseguiu resolver os problemas, renunciando 10 meses depois de se tornar imperador. Exiliado, o antigo imperador ainda demonstrava ter bastante apoio das camadas da sociedade. Enquanto deixava o México por exílio, a população clamava para que o mesmo ficasse. Muitos tentavam parar seus cavalos, mas Iturbide teria que deixá-los. Um tempo após sua destituição, Iturbide, vendo a situação desastrosa que estava o México, decide fazer seu retorno triunfal, aos moldes de Napoleão. E diferente de Napoleão, as tropas não gostaram muito disso. Lá eles capturaram e fizeram um julgamento rápido, determinaram assim seu fuzilamento. Em suas últimas palavras, Iturbide disse: "Mexicanos, no próprio ato da minha morte recomendo a vocês o amor à pátria e a observância da nossa religião, pois ela os levará à glória. Morro tendo vindo aqui para ajudá-los, e morro alegremente, pois morro entre vocês, morro com honra, não como um traidor. Não deixo essa mancha em meus filhos e meu legado. Não sou um traidor, não." Enquanto tudo isso acontecia no México, a América do Sul pegava fogo. Mas como a América do Sul tornou-se independente e a história dos libertadores da América é algo que veremos apenas na parte 2 desse vídeo. Então deixe o seu like, se inscreva e por favor compartilhe. Eu não costumo trazer história verídica para o canal, história é algo que eu queria trazer mais aqui para vocês. Então por favor apoiem essa ideia compartilhando para a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas então, é só isso mesmo e tchau!